Olá, meus queridos, chegamos agora à história de José. Nossa sétima aula dessa caminhada super importante através da história, através da Bíblia. E nessa história, Deus demonstra toda a sua bênção, toda a sua misericórdia com humanidade mais uma vez. José é o filho nascido na longa, o filho tão esperado nascido na longa idade de Jacó. É um pivô de uma história maravilhosa que precisamos acompanhar com bastante cuidado, com bastante detalhe, para entender todas as sutilezas, as minúcias desse enorme amor de Deus. Bom, José é o filho de Jacó, o filho nascido ali, o primeiro filho nascido junto com a sua esposa querida e amada Raquel, porque ele trabalhou tanto tempo para poder ficar com ela. Ele tinha ocupação inicialmente de ser um pastor, ou talvez um auxiliar de pastor ali do seu pai. Depois teve uma reviravolta, nós vamos conhecer a história dele, virou um escravo, depois se tornou um governador influente do Egito. Que história interessante, né? De pastor de ovelhas a escravo, a depois governador, aliás, o número 2, um dos principais ali dentro da administração das terras do Egito. Que interessante, né? Teve um dom importante dado por Deus de interpretar sonhos. Isso faz a reviravolta, a transformação, algo sensacional que Deus utiliza a favor do próprio José, da história, da sua família e também da nossa vida. Para começar, a gente vê aqui no versículo 2 do capítulo 37, que essa história é da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, são as servas de Lia e Raquel, e contava ao pai a má fama deles. Então, José ali fazia para Jacó aquele reporte constante de como é que estava a conduta dos irmãos, o que provavelmente não deixava os irmãos muito felizes, ainda mais sabendo que ele era de fato o preferido até aquele momento de Jacó. No versículo 3 diz: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Essa túnica representava como se fosse quase que da primogenitura, como nós vimos a importância disso na história de Esaú e Jacó, mas é quase que dizer que este é o filho a quem abençoarei, a quem leva o nome, a quem leva o símbolo da família. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então existia ali uma animosidade, uma situação bastante crítica entre eles. E aí você pergunta, José fez por merecer ou José fez algo para amenizar? Talvez por merecer a gente não consiga dizer exatamente, mas para amenizar fica a dúvida basicamente por causa desse texto que eu vou ler para vocês agora, a partir do versículo 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. É claro que não havia como nem José nem os irmãos saberem o que estava por vir ali no contexto histórico, mas como eu estou olhando pontualmente até aqui, falei, será que ele fez alguma coisa? Sabendo que seus irmãos o odiariam por contar os sonhos, ainda mais sabendo que o sonho o exaltava referente a eles, o que José deveria ter feito? Pensa aí, talvez não é o que você pensou, não é o que eu pensei. No versículo 9 diz o seguinte: Depois teve outro sonho, e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o lhe repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de vocês? José ali representando, mostrando tudo o que ele estava sonhando, ele não conhecendo de fato o seu dom dado por Deus, ele acaba trazendo um clima ali na família que traz à família uma situação mais ainda de tensão, né? E que provavelmente gerou a eles ainda mais ciúmes. Olha aqui o versículo 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Algo está diferente. Mas José acende o pavio, taca álcool e taca fogo
na situação toda, quando ele reagrava isso com relação aos irmãos. Obviamente não justifica o que vem a seguir. Os irmãos vendem ele de escravo para alguma caravana de ismaelitas e levam para o pai dizendo que pegam sua túnica, rasgam ela, enchem de sangue e falam que não encontram o irmão. E achamos isto no versículo 31, 32, achamos isto, veja-se a túnica de teu filho. Ele reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. No 34, então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então, realmente, essa família cercada de tantas bênçãos, mas também de tanta situação ruim. Mas o Senhor estava com José, e o fazia prosperar. Vemos aqui no versículo 3 do capítulo 39, a história mudando. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. A história estava mudando para José. O rumo dessa história, guiado por Deus, começava a se tornar diferente. Olha que beleza, minha gente. O José, depois de ser vendido como escravo, ali maltratado por seus irmãos, extremamente magoado, o que não deve ter sido fácil passar pela situação de José, começa a ter uma reversão na sua vida pela sua fidelidade, pelo seu senso de moral e senso de ética muito claro. E nós vamos ver na sua frente que esse senso moral e senso de ética tem um fundamento. Então, como diz aqui no versículo 5, desde que o deixou cuidando de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto na casa como no campo. Assim deixou ele, aqui no versículo 6, aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Vida boa ali para Potifar, José fazia tudo, arrumava tudo, organizava tudo. O abençoado de Deus cuidava e fazia com que a casa de Potifar se tornasse cada vez mais próspera. José era atraente de boa aparência. Mas reviravolta novamente acontece aqui nessa história, nessa família. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele mesmo me negou, a não ser... Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José não tem só um senso ético, ele tem uma moral baseada no que ele já conhecia e já entendia sobre Deus. Não é simplesmente porque era certo ou ser errado, ele não queria pecar contra o Senhor, aquele mesmo Senhor que permitiu que ele fosse vendido como escravo pelos seus irmãos, mas que José não largara, pois sabia quem ele era e o que ele significava diante de tudo isso. Mas infelizmente, mesmo com sua integridade clara aqui no versículo 12, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E o desfecho disso, ali no versículo 20, mandou buscar José, o Potifar, e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Ela denuncia ele, na verdade ela usa o manto que ficou na mão para mostrar que ele esteve com ela e a tentou agarrar, mas ela não deixou, chamou logo os guardas, mas a raiva no coração dela fez uma vingança ali e fez com que José fosse preso. Coisa ruim é o que acha José até esse momento, mas nós sabemos a direção de Deus, o plano de Deus sempre tem um desfecho positivo, sempre tem uma intenção boa, e aí isso muda um pouco depois de um tempo. José preso, ele interpreta o sonho de dois prisioneiros, o copeiro do rei e o padeiro. O padeiro, a interpretação do sonho, o levaria à morte, José acertou, e também do copeiro o levaria a voltar novamente a servir ao faraó.
por causa deste sonho, dessa gratidão que acabou tendo o copeiro com relação a José. Quando ouviu comentar sobre um sonho do faraó e sobre sua angústia e não conseguir entender esse sonho, o copeiro comenta com o faraó. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas, aqui no capítulo 41, versículo 9, e aí no 10, certa vez o faraó ficou irado com meus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os seus sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação de seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó se sensibiliza com isso, pede para chamar José e conta o seu sonho, dizendo ali do sonho das vacas gordas, das vacas mirradas, mas que as vacas mirradas acabavam no final comendo, as 7 vacas gordas, as 7 vacas mirradas acabavam comendo as vacas gordas. A mesma coisa ali com o cereal ressequido. 7 cereais ressequidos acabam comendo 7 cereais bonitos e fartos. E aí o José consegue interpretar e conta essa história, essa interpretação para o faraó. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo da fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então José ali, abençoado por Deus, acaba tocando, logicamente, imagina ali na posição do faraó, se ouvisse uma história dessa e olhar para esse rapaz e falar assim: quem é você? E se realmente é verdade como eu estou achando que é, por que não? Vem trabalhar comigo, vem ficar comigo, porque é muito importante ter você junto desse momento que vai ser tão difícil para todos nós. E ali, a partir do versículo 39, acontece a reviravolta ainda maior. José, um pastor, acaba sendo escravizado, volta como um administrador importante. Agora, aqui no versículo 39 do capítulo 41, disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Ou seja, você é o número 2, meu querido. E o faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Puxa vida, quem ia imaginar que esse rapaz que foi preso injustamente, que vida injusta, ó vida, ó azar, como a gente fala aí, os desenhos antigos mostram. Por que aconteceu isso comigo? O que aconteceu? Na verdade, era o plano de Deus sendo estabelecido, e ele volta ainda mais, com uma situação ainda mais relevante, ainda mais importante, dentro ali do comando do Egito, para que fosse cumprido o plano que Deus tinha para essa família. José se torna um administrador extremamente competente, cumpre aquilo que havia combinado com o faraó, e aí vemos aqui o desfecho dessa parte da história no versículo 53 do capítulo 41. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito, e começaram 7 anos de fome, como José havia predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando
todo o povo do Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e o façam o que ele disser. Eu o designei administrador, e é ele que vai tomar as decisões. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Por todo lugar havia fome, inclusive no meio da família de Jacó. Começou a faltar alimento, e é aí que nós vemos a ligação dessa história num final maravilhoso. Mas ainda há atenção nesse meio. A partir do versículo 1 do capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. José não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel entravam entre os outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Olha o sonho de José acontecendo. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperadamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito dele e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Aí José bota a condição de que só venderia de fato o trigo para eles se visse esse irmão mais novo que ele ainda não conhecia, se visse Benjamim de perto e pudesse ali ver de fato essa situação acontecendo. Diz que deveria ficar pelo menos um ali, como se fosse uma moeda de troca, um prisioneiro temporário. Eles negociam e Simeão acaba ficando e é acorrentado, fica ali na terra como comprovação, enquanto os outros vão lá buscar Benjamim para finalizar a troca. José, sabendo do amor que ainda tinha pela sua família, acaba colocando ali uma quantidade de trigo e ainda devolve as moedas inicialmente dadas, e eles vão até a terra, encontram o pai, contam para ele. No final, nós sabemos que eles convencem o pai, Benjamim vai junto com os irmãos de volta ao Egito, só que são recebidos de forma, de certa forma, honrosa por José, por terem cumprido a sua parte no acordo. E aí, no versículo 17 do capítulo 44, nós vemos o desfecho dessa parte do enredo, quando disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo, os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. José arma ali uma situação e pede para que o seu servo coloque na bolsa de Benjamim, o filho que mais novo, que tanto se envolveu ali na situação no início, que se não voltasse levaria o seu pai Jacó à sepultura, à morte. José arma ali de colocar um cálice simulando como se ele o tivesse roubado. Aí no versículo 18, então Judá dirigiu-se a ele dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer essas palavras, uma palavra: não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejam iguais ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a esse servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão, e nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão desse já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama muito. Os filhos ali reconhecem o erro de uma certa forma, reconhecem o amor e o porquê talvez daquele amor que Jacó tinha com esses dois filhos por serem nascidos da esposa a quem ele tanto amava, se sentem extremamente culpados e penosos pela situação que fora criada, né? Não sabiam que José estava de fato criando, mas em certo momento o coração de José já não aguenta mais segurar essa situação, e ali no versículo 1 do capítulo 45, a esta altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair todos.
Assim, ninguém mais estava presente, porque tinham muitos intérpretes, porque José ainda se fazia no papel de não falar o idioma deles, falava através de intérpretes, para que mantivesse ali o seu segredo, né? Já que os irmãos não reconheceram quem ele era, mas de tanto ver os irmãos se debatendo e lutando para que Benjamim não ficasse preso, levando inclusive a culpa no lugar de Benjamim para que não ficasse preso. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se crimirem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. E ali os irmãos o reconhecem, e aí se torna uma festa. Ele manda trazer o pai chega, o faraó permite que o pai fique ali com eles junto na terra, e mais para o final da vida, José é extremamente feliz de ter encontrado o filho, deve ter sido aquela coisa maravilhosa, mas mais um pouco para frente ali, José, próximo de seu pai, recebe junto com seus filhos a bênção dada por Jacó. Como já era esperado pela sua idade, pela sua velhice, Jacó morre, e aí acontece um desfecho sensacional dessa história tão linda, quando, no versículo 15 do capítulo 50, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Bom, meus queridos, como diz ali nosso tema inicial, uma história dessa, de tanto mal, de tanta ações feitas contra José, e depois José contra os seus irmãos, numa queda ali de sensação de vingança, no capítulo 42, mas no fundo Deus trabalhava no coração e no direcionamento de todos eles, para que no fundo tudo isso acontecesse o quê? Transformasse o mal em bem. O mal em bem na vida de José, que passou por tanto mal e depois finaliza de forma tão boa. O mal em bem na vida de Jacó, na vida de seus filhos, na vida de toda a família. E o mal em bem transformado por uma quantidade incalculável, que não temos como entender, de pessoas que foram salvas por causa dos rumos de Deus dados para José, de ter conseguido fazer todos esses 7 anos de fartura se transformarem em 7 anos, sustentarem os 7 anos de seca, os 7 anos de falta de alimento ali na terra. Agora aqui no versículo 8 do capítulo 45 de Gênesis, nós começamos a entender um pouquinho de alguns porquês dessa história toda desses patriarcas. A gente perguntou lá atrás, não sei se vocês refletiram sobre essa resposta: por que Deus permite que um irmão engane o outro e que o irmão venda a primogenitura? Por que Deus permitiu que um filho enganasse seu pai, um pai tão amoroso, enganando ele para receber a bênção? Por que Deus permitiu que depois Jacó sofresse tanto ali na terra de seu sogro? Por que a luta de Deus com Jacó, o ferindo?
Por que Deus permitiu que houvesse um filho, o filho amado de Jacó, tivesse essa postura que levasse os filhos, os outros seus irmãos, a ira contra ele, e depois, porque Deus permitiu que ele fosse escravizado, depois já indo bem, porque Deus permite que ele fosse preso. Tudo entendendo essa história maravilhosa, nós reconhecemos que chegaria a esse ponto, e que provavelmente nada do que Deus permitiu, se nada do que Deus permitiu acontecesse, talvez não chegássemos a esse ponto. Mas sim, chegamos, porque Deus dirige essa aliança, Deus dirige esse plano de reconciliação tão maravilhoso que tem para nós. Aqui no versículo 8, capítulo 45, diz o seguinte: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José reconheceu e não permitiu que tudo o que aconteceu nessa história, principalmente no pontual com ele, determinasse o seu relacionamento com Deus, determinasse o seu relacionamento com a sua família. E sim, ele sabia que esse Deus maior era soberano sobre ele. Talvez ele não soubesse, não fazia ideia de onde daria, ou provavelmente ele não sabia e não saberia até onde daria essa história dessa genealogia toda, até onde chegaríamos, até a cruz. José não fazia a menor ideia, mas ele não permitiu que isso determinasse a sua vida. Aí a pergunta final: por que Deus não poupou todas as suas aflições? Mesmo José ali, não sabendo de todos os propósitos de Deus, ele manteve-se fiel a Deus, manteve-se confiante a Deus, não permitiu que seu sofrimento determinasse as suas interpretações e seu julgamento dos fatos, mas sim deixou a sua confiança em Deus determinar o que ele continuou fazendo. Ele continuou íntegro, continuou justo, continuou correto, mesmo no momento que foi difícil para ele. Não deixou a vingança sobressair, mas sim acabou conseguindo reencontrar a sua família e tendo uma enorme alegria. Por que todos esses episódios? Porque talvez ali fosse necessário para o ser humano ter um pouco do entendimento que qual é o fruto que podemos ter quando confiamos em Deus. Não é uma vida sem sofrimento, não é uma vida sem nenhum percalço, mas sim um fruto que gera relacionamento familiar e relacionamento com Deus. E aí, o que a gente pode concluir desse texto aqui, dessa história de José? Nada pode mudar aos planos de Deus. Mesmo quando a gente acha que tudo está perdido, porque como poderia uma pessoa tão fiel a Deus, tão importante na história, ser tratada como escravo? Nada pode mudar os planos de Deus. E também, Deus é capaz e Deus transforma o mal em bem. O mal que outrora foi feito ali na decisão de Eva e de Adão em se tornarem independentes de Deus, Deus vai transformar em bem. Nós já sabemos, mas nesse tempo aqui da nossa história, Deus vai transformar em bem e em muito bem. E essa história é maravilhosa. Eu convido a vocês a ficarem aqui fiel ao nosso curso e conhecer um pouquinho mais. E para finalizarmos essa nossa aula de hoje, queria deixar aqui uma reflexão, um trecho do livro do Ricardo Barbosa, que tem diretamente ligação com essa história de José trazendo para a nossa vida. Muitas coisas acontecem contra nós. Muitas são extremamente dolorosas. Temos o exemplo de José, quanta coisa ele passou, coisas que provavelmente desistiríamos logo de cara e não conseguiríamos enfrentar. Mas fiquem a certeza, meus queridos, que nenhuma delas tem poder para ofuscar a importante verdade de que Deus é por nós. Reflita um pouquinho sobre essa pergunta de como Deus tem cuidado de você. Como Deus tem cuidado da sua família, como Deus tem transformado o mal em bem na sua vida. Nós sabemos que Ele é capaz de fazer isso, assim como Ele fez isso na vida de José. E fica aqui o convite, não perca a nossa próxima aula. Nossa próxima aula é extraordinária, fala de uma parte cheia de sinais e maravilhas de Deus nessa longa caminhada, nessa longa reconstrução que Ele fez. A história de Moisés, da aliança mosaica,
a sua presença, a presença de Deus entre nós. Até lá, Deus nos abençoe.